Tem umas coisas que eu estou observando no dia de hoje, principalmente no mundo evangélico. As pessoas evangélicas, não vou dizer aqui em geral, algumas pessoas evangélicas hoje em dia. Eu estou observando as coisas hoje. Eu vejo na reportagem, eu vejo pessoalmente. E observo que muita gente, mesmo sendo evangélica ou até não evangélica, as pessoas estão muito preocupadas com as coisas que estão acontecendo no Brasil. A política. A política, o desemprego. E quanto diz que está faltando emprego, e essa semana uma pessoa me falou que eu estou oferecendo serviço a uma pessoa que tem boas condições financeiras e disse que está com dificuldade de contratar pessoas. Está com dificuldade porque a pessoa, né, certamente recebe auxílio e não quer trabalhar carteira assinada. E a empresa não pode contratar pessoa temporária, tem que ser por carteira assinada. E eu observo as coisas acontecendo no meio do mundo, das pessoas. E tem umas coisas que eu estou ouvindo muito, é política. A política, ela está sendo mais falada do que isso aqui, ó. A política, ela está sendo mais falada do que Deus. É sério. O que eu escuto de pessoas falando sobre Alexandre de Moraes, sobre Lula, Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro, o irmão de Lula, a mulher de Lula, a mulher de Bolsonaro, e a política em geral. Tem até um pastor aí, que eu não posso falar o nome dele, mas ele leva um sobrenome de Mala. E ele também estava até falando sobre política, envolvido com a política. Ele disse que tem a bancada evangélica toda para dizer assim, o povo vota nele, vota nesse, não vota nesse. E realmente as pessoas estão ficando cada dia preocupadas, porque é tanta coisa que está acontecendo, que está se falando pela crise política, vamos dizer assim, por Trump, porque as coisas estão caras, porque Trump agora taxou muito o imposto, e as pessoas estão muito preocupadas agora com a situação financeira e está deixando de falar muito sobre isso aqui. Está diminuindo, não que está deixando em geral, mas a Bíblia, ela está sendo menos falada do que a política. A política, ela está vencendo. As pessoas estão falando muito sobre a política. As pessoas estão começando a ficar preocupadas com crise. As pessoas estão começando a ficar preocupadas com o dia da manhã, o seu dia financeiro, o seu momento financeiro, a sua situação financeira, desemprego, todas essas coisas. E tem um texto na Bíblia que diz: não se preocupar com o dia de amanhã, não ficar ansioso com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não pertence a ti. Os pássaros não semeiam, mas Deus não deixa de faltar a comida dele. Atrás de mim tem um pé de manga. E não foi os pássaros que colocaram esse pé de manga aí. Não foi os pássaros que plantaram os pés de manga. Eu tenho aqui pé de mamão e outros pés aqui. E não foi os pássaros. E a Bíblia diz que Deus, mesmo assim, cuida dos pássaros. Eles não semeiam, eles não plantam. Mas Deus não deixa faltar comida para eles. E a mesma coisa é o povo de Deus. Hoje eu estou vendo povo evangélicos. Mas povo de Deus estão se acabando, estão se corrompendo, estão preocupados com as coisas do mundo, com Alexandre de Moraes, com a política, com roubarelha, que roubaram os aposentados. E aí a Bíblia diz assim, ó: dá a Deus o que é de Deus e César o que é de César. Não que a pessoa não vá se preocupar com essas coisas, porque sempre tem a ver com o ser humano. O que acontecer na política não é só para um, é para todos. Mas as pessoas estão dando mais atenção às coisas de César do que de Deus. As pessoas estão realmente preocupadas com as coisas de César do que buscando a Deus. As pessoas estão falando tanto das coisas de César, Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Trump, e estão diminuindo falar de Deus. As pessoas estão na rede social ouvindo tantas coisas políticas, estão falando tanta coisa de política, tanta coisa, e realmente a palavra, aquilo que dá entendimento, experiência, maturidade ao ser humano, esse sim está diminuindo até nas redes sociais.
eu estava ouvindo um irmão falando que tinha dois homens que estavam discutindo por causa de Lula e Bolsonaro. Porque um gosta do Lula, o outro gosta de Bolsonaro. E começou a falar que, que Lula é ladrão, que Lula roubou. Aí o outro disse, você tem prova, você viu que Lula roubou? E o outro começou a falar que Bolsonaro é o melhor, que Bolsonaro é isso. As pessoas que, não sei se eles leiam mesmo a Bíblia para aprender, ou eles só leem a Bíblia para dizer que é crente. Mas umas pessoas dessa que tá em igreja, tem uma Bíblia, devia parar tá falando essas coisas. Ensinar a palavra de Deus, esse é o certo. É isto que Deus quer. Tem um texto na Bíblia que tem uma pessoa que estava passando na carruagem, porque eu li a Bíblia, mas não sou tão entendido como muitos que estudam teologia. Mas fala de uma pessoa que está lendo uma Bíblia, um livro, na carruagem. Aí Deus manda um dos homens, um dos seus servos, ficar na estrada, esperando ele passar. Quando ele passar, esta pessoa disse, está aprendendo alguma coisa? E ele diz, como? Se não tem quem me ensine. Então a carruagem, se não falha a memória, a carruagem para e ele manda aquela pessoa subir para ensinar sobre a Bíblia, ensinar sobre a palavra. Eu estou falando Bíblia, não é porque tinha Bíblia naquela hora não, mas é um livro, tudo é um livro. E ensinar. Como vou aprender se não tem quem me ensine? Como as pessoas vão ficar hoje em dia sabendo das palavras de Deus se hoje em dia só falam em política? Alexandre de Moraes, o roubo dos velhinhos e tanta coisa que acontece hoje em dia. Porque se você liga a televisão é só política, é crime e política, crime e política. Você vai para redes sociais, é crime e política, crime e política. E as palavras de Deus estão ficando para trás, para depois, para quando tiver necessidade, quando eu precisar. Se eu tiver com dificuldade, aí eu vou lá, leio a Bíblia, vou orar, vou falar com Deus. Aí a Bíblia diz que do monte, aí ele ouve minha voz. De onde vem meu socorro? Lá do monte. Você vai ficar sempre abaixo do monte. Porque se você não buscar Deus, é buscar. Nós que temos que buscar Deus. Não é Deus buscar a gente. Não é Deus que tem que me buscar. Não é Deus que tem que ir atrás de mim. Eu tenho que buscar Deus. Umas irmãs ficaram me falando, uns irmãos, umas irmãs que estavam pregando o evangelho, disse: você tem que aceitar Jesus, você precisa aceitar Jesus, que eu sou nascido e criado no evangelho. E eu disse: não, eu não preciso aceitar Jesus. Eu não preciso aceitar Jesus. Eu preciso que Ele me aceite. Eu preciso que Deus me aceite. Eu não preciso que Ele me aceite, não. Aliás, eu não preciso aceitar Ele, não. Eu preciso que Ele me aceite. O que eu tenho para dar a Deus? A minha vida não, mentira. A vida já pertence a Deus. Entrega sua vida para Jesus, entrega sua vida para Deus. Não. Tem que realmente ter. Você realmente tem que buscar Deus.